boa noite. Agradecer ao Thiago, a produção, Alex, todo mundo, desse evento, que está muito bonito. E, bom, falar um pouquinho, né, a minha apresentação, ele falou de 20 a 25 minutos, a minha apresentação está com exatos 25 minutos, já estou perdendo alguns segundos aqui na apresentação. Mas só fazer uma introdução bem rápida, de uns 2 minutinhos. Né, como o Antônio falou, o Cineclube Atlântico Negro, ele surgiu dentro de um curso de pós-graduação que foi chamado na Atlântica Educacional, um espaço que existia ali na Lapa, a 50 metros da onde é a atual sede do Cineclube, no terreno contemporâneo. E eu fui convidado pela professora Tereza Salgado, numa época que faltou uma professora que dava o curso de África em Perspectiva no Cinema Mundial, que era um curso para formação pela Lei de 10.639, era curso de formação de educadores. Eu não era acadêmico, mas eu já tinha uma experiência que vou relatar um pouquinho, bem breve no vídeo. E eu vou falar justamente tudo que me jogou nessa coisa de querer trabalhar com cinema negro, de querer trabalhar com educação, uma carreira que eu sempre odiei meus professores. Era uma coisa condenada que eu nunca queria ser, mas a gente paga pela boca, né? Afinal, eu tinha, no meu batizado estava o educador Anísio Teixeira, assim, né, que foi um grande amigo dos meus pais. Então, quando eu vejo aquela foto, eu chorando, ele ali do lado posando com meus pais, eu digo, eu já estava prevendo que ia dar merda. E o cinema é aquela coisa, né, a laranja não cai muito longe do pé de laranja, né, vou precisar agora para o doutorado, aí estou desesperado. E, de repente, me deparo com esse filme falado em Wolof, legendado em francês, na verdade, alguma coisa legendada em inglês, né, não quero falar em francês, então eu tinha que entender o francês direto, ou tentar ler em inglês, e tentar ler a legenda em francês em Wolof. É uma história impactante, porque falava meio de um conflito étnico a partir de um engano na hora do enterro. No enterro de 2 lideranças, uma muçulmana e uma cristã, que de repente, quando descobrem que os corpos foram trocados, tentam desfazer o desembaraço. O som, por favor. Esse é o final, a sequência final do filme. Wante juróomi baaraam yuñ talal kuy romb yelwaan la suñu njiit yaa ñu dajale fii. Um dos personagens que morre ndax xam ngeen lu tax é esse líder, que é o líder sindical, que nessa cena final é uma lembrança dele falando ngir mun a sobre jot ci ndimbal lii dong. as ajudas humanitárias. Como dégg elas ngeen são suñ njiit yi usadas ñuy sant ak di gërëm para gërmande neutralizar a gu capacidade de amul ab mobilização popular, ci suñu tur ñun deixar ñëpp todo mundo ñi fi nekk ak ñi fi nekkul o colonizador. jagleel ko ñi ñu jox ndimbal lii. Tô me segurando mexendo, sem mexer, faz próprio. xool leen suñ njiit yi koo ci gis mu ngi bég di layam-layami suñ kanam di daagu mel ni ndimbal lii seen ñaqi bopp la sabab ñun askan wi nga xam ne amuñu kaddu amuñu fayda ñuy fecc ak di woy jagleen ko ndimbal lii ñoo ñàkk fayda ma ne nañ leen ubbi suñ bët yi xool te xam ne ak njaboot munta sosu faites le taire bàyyi koog man kii teel leen mujj wax ci mbooloo. ci lenn lu dul yelwaan gu sax dak te yéen gis ngeen ne xewu may gu mel nii diiru fanweeri at mu ngi am fii ak feneen ndimbal lii ñu ñuy séddale. Então, na sequência daquela cena vai cortar daqui a pouco, então ele chega a convencer o povo de que se você ficar só pedindo e agradecendo a mão do colonizador, as coisas não vão mudar. E no final do filme, as pessoas vão e simplesmente abrem todos os sacos de ração, de comida e espalham pela estrada. É uma cena muito forte. Eu saí muito impactado desse filme. Eu ficava dizendo, gente, como é que consegue fazer um filme com uma narrativa dessa, com um olhar desse? Eu nunca tinha visto nada parecido no cinema negro, no cinema feito com um dito pseudo-protagonismo negro no cinema americano. E eu comecei a ficar assim, eu tenho que compartilhar
esse tipo de história com as pessoas. Levou 11 anos até eu conseguir ter toda uma trajetória, já como cineclubista, na época do Cineclube da BD, e montar o Cineclube Atlântico Negro, onde eu comecei a realmente trazer alguns desses filmes africanos que eu vim pesquisando ao longo do tempo. Sobe só um pouquinho o som agora aí. Ungare as gor te ko jox suba gu jot li muy dunde bu yàggee nga soppi ko mala dak ngay doon dak wax naa leen ne li fi nekkoon di korkoral ci jom ak ngor ndimbal lii lekk na ko ndimbal lii lekk na bépp jom ak ngor gu nekkoon ci suñ biir du gis ngeen xiif bi ak mar bu métti bi nekk fii ak ñàkk ak tolu gi rappelé wi ndax xam ngeen lu ko yokk ma wax leen ni ko yokk gis ngeen réew ci boppam bu fekkente ne li muy dunde ak di ko wodoo mu ngi ko yaakaar ci réew ni moom gis ngeen réew mooma li ko dale ci doomam ba ci ay seetaatam benn kaddu doom la ñuy xam laaj leen ma ban kaddu jërëjëf 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 jërëjëf. É isso, é importante ouvir esse som, é importante a gente começar a se familiarizar justamente com esses áudios. Esse é um homem, ele faleceu em 2007, quando ia ter o primeiro encontro de cinema Zózimo Bubu. A intenção do encontro era trazê-lo para ser homenageado. E aqui tem um trechinho do Borrão Sarré, que é o primeiro curta-metragem que ele fez em 63, que vou deixar sem som mesmo, né? É uma situação que mostra o dia a dia desse carroceiro muçulmano. Ele teve uma certa nobreza antes do período mais pesado da colonial. Depois ficou naquela pobreza, tendo que trabalhar pesado, e foi herói de guerra. Ele tem uma questão de uma medalha. Nesse momento ele foi levar um passageiro no centro. Ele não queria ir ao centro porque as carroças são proibidas. No final das contas, o policial sequestra a carroça, leva a medalha dele, e ele vem se questionando sobre toda essa França, todo o Senegal, né, Dakar, o que é essa Dakar pós-colonial, o que é essa modernidade chegando na terra dele, enquanto ele vai caminhando com o cavalo dele de volta, para ter que explicar para a mulher que perdeu a única fonte de renda que eles têm. É uma perspectiva assim que eu não estava acostumado, é um olhar que tem influenciado muito do que chamamos hoje no Brasil de cinema negro, do que vem sendo produzido aqui, mas ainda é o que essa primeira geração, que está muito bem retratada nessa mostra, né, dos cineastas, principalmente da África francófona, que é a que eu comecei a estudar também nesse período, é a que está concentrada na programação dessa mostra, é a que nós vamos falar bastante aqui, porque é a que se destacou mais, foi a que partiu primeiro, a que teve o maior apoio do governo francês também, exceto o Sembene, que é algo que sempre tem que ser dito. Ele sempre foi o patinho feio, né, o ovelha mais que negra dentro dessa história. Aqui tem uma cena que ele fica questionando até na questão do sinal verde, do sinal vermelho, né, a coisa do controle, a coisa essa visão vertical, né? De repente você tem que olhar tudo para o alto, bem diferente de como é a perspectiva dele quando ele está na periferia andando de carroça, que tudo é horizontalizado. Então tem toda uma questão de como posicionar a câmera. E vamos passar para a treta dele com o melhor inimigo dele, chamado... Aí vai aquela lentidão. Jean Rouch, esse é o homem. Um dos fundadores da parte de audiovisual do Museu do Homem, que tanto conversamos ontem aqui na primeira palestra. Ele foi engenheiro de construção de estradas durante a década de 40, depois lutou na guerra, nas guerras de libertação lá na África, e foi ficando, levava a câmera dele, começou a fazer os primeiros filmes nos anos 50, ficou muito bem, mas sempre com esse olhar etnográfico. Ele fundou o que muitos chamam de cinema verdade. Ele sempre teve uma discussão bem forte dentro da
etnografia do que seria a verdade representada através desse cinema que ele está produzindo, mas ao mesmo tempo trazendo um pouco de uma linguagem de ficção para o documentário. Essa imagem eu fiz uma provocaçãozinha, né, por causa do Museu do Homem. E aí tem um embate dele com o CBN. Vou ler aqui. Há um filme seu que eu adoro, que eu defendi e continuaria a defender. É Moana Noir. Em princípio, um africano poderia tê-lo feito, mas nenhum de nós, na época, tinha as condições necessárias para produzi-lo. Acredito que é necessária uma continuação para Moana Noir. Penso nisso o tempo todo, a história desse jovem que, após a Indochina, não tem emprego e acaba na cadeia. Depois da independência, o que aconteceu com ele? Alguma coisa mudou para ele? Acredito que não. Um detalhe, esse jovem tinha seu diploma. Agora acontece que a maioria dos jovens delinquentes tem diplomas escolares. Sua educação não ajuda. Não nos permite viver uma vida normal. E finalmente sinto que até agora 2 filmes de valor foram feitos sobre a África. O seu, Moana Noir, e Come Back Africa, do qual você não gosta. E há um terceiro de uma ordem particular. Estou falando do Les Statuts Merci, que é o do Marquet, né? Aí, Jarrush, gostaria que você me dissesse por que você não gosta dos meus filmes, puramente etnográficos, aqueles nos quais nós mostramos, por exemplo, a vida tradicional. Porque vocês fixam uma realidade sem ver a evolução. O que eu tenho contra você e os africanistas é que vocês nos olham como se fôssemos insetos. Como Fabre, famoso por seu estudo do comportamento e anatomia dos insetos, teria feito, defenderia os africanistas. São homens que certamente podem ser acusados de olhar para os homens negros como se fossem insetos, mas podem haver Fabres por aí que, ao examinar formigas, descobrem uma cultura similar que é tão significativa quanto a deles próprios. Reflitão. Filmes etnográficos com frequência nos prejudicaram. Isso é verdade, mas é culpa dos autores, porque com frequência trabalhamos precariamente. Não muda o fato de que na situação atual podemos fornecer testemunhos. Você sabe que há uma cultura ritual na África que está desaparecendo. Griots morrem. E é preciso reunir os últimos traços vivos dessa cultura. Não quero comparar africanistas com santos, mas eles são monges infelizes encarregados da tarefa de reunir fragmentos de uma cultura baseada em uma tradição oral que está em processo de desaparecimento. Uma cultura que me arrebata por sua importância fundamental. Fica com a fonte aí para quem quiser ver a entrevista na íntegra, mas vou te dizer. É difícil a pessoa sair do seu lugar e tentar ver que... aceitar a crítica, né, de uma outra maneira. Vamos ver direito quem é esse homem, né? Mohamed Bamba diz: os mesmos cineastas africanos que não pouparam críticas ao etnólogo francês compartilham, consciente ou inconscientemente, com eles as mesmas preocupações sobre a África. Por ironia do destino, as desilusões das independências e as miragens dos sóis das independências acabaram criando um ponto comum entre a etnoficção de Rouch e as narrativas dos cineastas africanos. Jean Rouch, cineasta africanista ou africano? Os 2 epítetos convêm para resumir os paradoxos, as contradições e as ambiguidades da relação do etnólogo francês, ou melhor, do griot gaulois com a África, né? O griot gaulês. Sobe o som. Le pied gauche, puis Os Mestres Loucos elle monte foi o primeiro par les filme que eu mains, usei numa aula de les cinema bras, africano. les épaules et la tête. Eu chegava numa turma com 60 professores, metade deles Et le evangélicos, premier possédé se e lève, mostrava logo tudo que eles estão imaginando sobre o que é cinema le negro, caporal de a garde. partir desse filme. Il salue tout le monde. Puis, il demande du feu. Du feu. Pour se brûler, pour montrer qu'il n'est plus un homme, mais un haouka. Devant ces saluts, un nouveau possédé se met à hurler. C'est Gerba, l'un des punis qui est dans la brousse. Gerba, qui est possédé par le Haouka Sankaki, le conducteur de locomotive. Retroussant ses shorts, et le conducteur de locomotive va ramasser tous les fusils
pour les porter sur l'autel du sacrifice. Le caporal de garde a reçu les écharpes rouges de commandement. Et le troisième possédé se lève, c'est Capitaine Malia, le capitaine de la mer Rouge, qui marche en faisant le slow march, la marche de parade de l'armée britannique. La locomotive a reçu aussi ses écharpes de commandement. Et voilà le quatrième possédé, Madame Locotoro. Madame Locotoro, la femme du docteur. Madame Locotoro minaude et reçoit une robe de femme. Le caporal de garde continue ses saluts empressés. Et la locomotive fait l'aller-retour entre le palais du gouvernement et la pierre de sacrifice. D'autres possédés sont en train de venir. Si lieutenant... Então, ele buscava, pelo menos assim, na leitura, na metáfora dele, mexer um pouquinho com a questão de como a colonização inglesa teria sido tão nociva, né? E aqui eu tenho um texto do Glauber Rocha falando sobre o Jean Rouch. Por outro lado, pode ser considerado como um dos grandes reveladores da África para o mundo. Não é um revelador político, pois assumiu até agora diante da África uma posição puramente paternalista, revelou a África de um ponto de vista antropológico e em nenhum momento discutiu as contradições internas da África. De qualquer forma, este interesse antropológico fez com que Jean Rouch revelasse, pelo menos para o mundo ocidental, para a Europa e para os Estados Unidos, ocidental, claro, né? Através do cinema, aspectos da África que, quisesse ele ou não ter dado uma contribuição crítica sobre o problema africano, contribuiu dando um nível de informação bastante acentuado sobre a África. Jean Rouch é uma espécie de pesquisador possuído pela neutralidade axiológica da ciência que expõe a África, mas nunca discute, nunca coloca o problema e que fica somente no nível da informação. Ele, como eu falei, ele tentou fazer uma crítica ao colonialismo, lógico que é o colonialismo inglês, a partir do som ali. Eu vou falar um pouco. Prendre vos mesures. Mas a porrada que ele tomou dos Mancebem fez com que ele começasse a trabalhar mais cooperativamente com seus atores. Chegou filmes como, por exemplo, Petit à Petit. Merci bien. Voilà, levez un peu le chapeau. Voilà, merci. Attention, ça ne fait pas beaucoup mal. Vous êtes de Paris? Oui. Vos parents sont de Paris? Oui, mes parents habitent la banlieue parisienne. Ah bon? Quel âge vous avez? 23 ans. 23 ans. Bon, oui? Pourquoi c'est pour la télévision. La télévision? Oui. Vous devez prendre vos mesures. Comment vous vous appelez? Armel, votre âge? Quel âge vous avez? 24 ans. Vos parents sont d'ici? Oui. Et vous-même vous êtes d'ici? Oui. Très bien. Voilà. Alors, attendez. Baissez les bras. Soulevez un peu les bras. Parfait. Eh bien, je fais ça surtout parce que les Parisiens ne sont pas sous-alimentés. Voilà. Vous êtes magnifique, vous êtes assez gros, très bien. C'est parfait. Je vais prendre vos mesures si ça ne vous dérange pas. Pourquoi? Monsieur, je suis étudiant, je fais de l'anthropologie. Cette histoire, il me manque une mesure pour avoir mon diplôme. Vous avez votre carte? Une carte de quoi? Je ne sais pas, moi, vous êtes étudiant. Bon, au revoir monsieur, j'ai pas affaire. Non, mais écoutez... J'ai pas affaire, hein. Non, mais ça fait rien, mais... 42, 27, 54, 18, 17, 16. Mais en réalité, ces Parisiens ne sont pas beaux. D'abord, ils sont trop petits, puis ils ne sont pas tellement gros. Ils sont vilains, avec des grosses jambes. Ça ne vaut rien. Alô? Oi. Isso. Então, Safi Faye foi uma das atrizes, aí é uma foto de uma cena dela que foi, digamos assim, iniciada pelo Jean Rouch
Ela trabalhou com ele primeiro no Petit à Petit, ela tinha acabado de sair do curso normal, estava dando aulas, aí foi estudar cinema em Berlim, mas como toda mulher preta na história do mundo, teve um largo intervalo entre cada produção dela. Outro cara que começou a ir para nós animadores em especial, é muito importante, Mustafa Alassane. Também era um engenheiro formado, começou a trabalhar na produtora do Jean Rouch no Níger, e ele incentivou a ir para o National Film Board of Canada. Ele estudou animação com Norman McLaren, um dos papas assim, da animação experimental, e voltou e foi o primeiro cara a realizar filmes de animação no continente africano. Então foi um pioneiro, um cara fundamental, fez o primeiro western africano que está aqui na mostra, né? O Retorno do Aventureiro. E aí vamos para a última etapa aqui. Cinema africano, de quem para quem? Vamos falar um pouquinho sobre os caras que estão se destacando de uns tempos de lá para cá. Primeiro, o cara que veio junto ali com Ousmane Sembène, disputando o título de pai do cinema africano, mas morreu muito cedo, de Djibril Diop Mambéty. Trava-língua mesmo o nome dele. E um cara que tinha uma pegada muito mais experimental, ele tinha um trabalho de linguagem nos filmes dele que impressionou bem a Europa, foi um dos primeiros a ganhar prêmios também em festivais como Cannes. Mas infelizmente morreu muito cedo. Tem filmes maravilhosos, alguns deles estão aqui na mostra, vocês vão poder conhecer. E tem essa frase dele, muito boa. Precisa traduzir? Já era. Souleymane Cissé, que também está aqui na mostra, é um cineasta que logo na sequência do estouro do Sembène e do Mambéty foi um dos, junto com Sissoko, dois assim que ganharam alguns prêmios em festivais europeus, Cannes principalmente. Em algum momento houve uma crítica a ele ter descoberto a partir de um cinema que tem um refinamento no tratamento do misticismo e de estar repetindo demais a fórmula nos filmes seguintes dele, mas os filmes dele são muito bacanas, apesar do pouco investimento. Sissako tem uma relação de amor com Sissako. Meu filme que vai ser lançado daqui a 2 semanas é uma adaptação do primeiro filme dele, do Léger, e consegui a autorização do homem, graças a Deus. E é um cara, ele no momento é o cara dos veteranos, vivo, a estar se destacando no mercado. O Abdeladjif Kechiche, que ele não tem trabalhado necessariamente o que possa se chamar de cinema negro, mas é um cineasta africano em destaque em Hollywood, fez Azul é a Cor Mais Quente, fez justamente o filme da Sarah Bartman, que é a Vênus Negra, e dentre tantos outros filmes assim, badalados. Ele trabalha muito, principalmente o tema da imigração, o tema da sexualidade, ele trabalha muito temas de fronteira, né? E o cara em destaque no momento, Alain Gomi, o filme dele, o penúltimo filme dele hoje foi premiado em vários festivais, começou no Festival, ganhou prêmios no Ocidente, e tem um filme novo dele também que está ganhando o prêmio direto, e já é um cara francês, senegalês, ele já está meio naquela transição, né? Já é radicado fora. E fica a pergunta, que eu vou jogar para a Mariana trabalhar com vocês, né? O que o mundo espera do cinema africano? O que esses festivais europeus que abriram a porta do cinema africano trazem de espaço, uma vez que muitos desses países que nós citamos aqui não têm uma rede de cinema comercial tão bem estabelecida para a difusão desses filmes. Então, eles buscam realmente o cinema ocidental. Tem essa questão do lugar de fala, do que o público europeu espera de um cinema negro, né? Que ainda pode existir esse olhar, como é que eu posso dizer, exótico. Vamos deixar isso aí para o nosso debate. Muito obrigado, gente. Obrigado, Clementino. Já vou passar direto para a Marina, para a gente continuar. E depois te abro para todo mundo, anotem as suas perguntas. Boa noite. Bom, vou falar de cinema com uma folha de papel. Vou pensar na sua pergunta, vou encaixar ela aqui na minha fala. Bom, primeiro quero agradecer o convite, né? Eu conheci o trabalho do Thiago
um ano e meio atrás, né, e a gente já estava conversando desde então, porque acho que o que ele conseguiu fazer, né, o que a gente na academia não consegue, pelo menos eu não consigo. E acho que realmente tem que parabenizar essa iniciativa, espero que seja um caminho de outras iniciativas. Bom, e aí moro longe, né, Niterói é do outro lado do mundo, e infelizmente eu não vi para a palestra ontem como tinha desejado. Então, se eu repetir algumas coisas que já se falou, que bom, porque aí a gente aprofunda, e se não, também que bom, né? Então, antes de entrar no meu objetivo principal, que talvez não exatamente responder à pergunta do Clementino, mas o que fazer com esse cinema africano, né? Eu queria trazer dois pressupostos, ou duas perguntas, vamos dizer assim, né? Então, a primeira, e me perdoe se é uma pergunta banal, né? Mas acho que é preciso a gente enfatizar o que é esse cinema africano, né? Hoje em dia há uma moda que é de cinema da África, cinema dos mundos e entra a África, e creio que esse tipo de pergunta nos obriga a realmente pensar, né, a função dessa obra, dessa arte no mundo. Então, é um cinema para os africanos, é um cinema feito por africanos. Que africanos são esses? Né? Porque se a gente pegar o caso do Sam Bene, né, nascido em Senegal, que passou uma boa parte da vida dele na França, né? E isso também é uma coisa que eu vou falar posteriormente, se formou na Rússia, né? Então que olhar é esse que ele traz e que isso tem, né, como característica de ser um cinema africano, né? Seria um cinema com temáticas africanas, e aí entraria os franceses, por exemplo, que você citou, né? Tanto o René como Vautier, o Jean Rouch, né? Seria apontar para os problemas encontrados pelos cineastas africanos, né, na cena internacional, ou será pensar o peso das instituições financeiras, né? E aí isso vai levar à segunda colocação. Estou quase tremendo porque estou morrendo de frio, tá, gente? E aí não é uma crítica à mostra, porque inclusive a gente conversou com o Thiago, ele me explicou um pouco, né? Porque a primeira vez que eu fui olhar a programação, levei um susto, né? Que um susto, na verdade, devido ao fato que eu fui ver que a totalidade dos filmes são filmes com legendas em francês, né? São filmes que, na verdade, foram parcialmente financiados pela França, ou quando não foram financiados, são poucos, né? Eu queria lembrar que uma das políticas do governo francês foi justamente investir no cinema, mas de forma a manter um controle, né? Então, por exemplo, o roteiro de um filme poderia ser, né, o filme poderia ser filmado com a língua wolof, né? Mas o roteiro tinha que ser escrito em francês para garantir os financiamentos, né? Então, pensar uma divisão, uma categoria como África francófona ou anglófona, né, no campo da história, ainda bem, hoje em dia, é meio complicado. E ainda por cima, por quê? Porque a maioria dos filmes que vocês vão ver ou viram, eles são em línguas africanas, né? Então, não tem nada de francofonia ali. Então, é importante, né, se perguntar que categoria a gente usa, né, de classificação, porque a gente classifica o tempo todo. E tem outra questão que é, por exemplo, de ver que o documentário O Parente Pobre, né, muitas vezes dos cineastas africanos, não é um gênero muito escolhido, né? A ficção ela sempre vai oferecer, né, um financiamento, vai captar financiamentos maiores, né? A questão também nessa amostra atual, né, é o recorte cronológico. Então pensei, bom, o que é o clássico, né?
E aí os filmes vão de 55, né, com a África subsaariana, aí vai até anos 80, né, 82. E aí é interessante porque se a gente for pensar um recorte cronológico de 55 a 65 no continente africano como um todo, a gente vai passar aqui 6 meses, né? Então é interessante pensar que muitas vezes quando a gente há uma organização de mostras, de festivais, são categorias com as quais a gente trabalha e muitas vezes não questiona suficientemente, acredito, né? Então daí que a gente cai numa mostra fantástica como essa, mas com esses elementos, né? Então, se eu for, e aí eu vou tentar trazer alguns outros cineastas que você não trouxe, é bom porque a gente se complementa, né? Porque outro recorte que aparece claramente aqui é a África do Oeste, mas mais especificamente o carro-chefe, que é o Senegal, né? O Mali, Mauritânia e Níger. E acabou. A África do Oeste é muito, né, maior. Então, se for escolhido um recorte cronológico de uma década, por exemplo, a gente poderia, então, ter acesso a outros cineastas. E aí eu vou... Essa ideia da paternidade é muito interessante, né? Porque a gente sabe que isso é uma construção, mas a gente se esquece que no Sudão, né? E é interessante em relação ao cinema africano, porque muitas vezes há obras de artes fantásticas que saem de países que, por exemplo, nunca são tratados na história da África, né? Como o Níger ou como o Sudão. Então, o Sudão, em 55, né? Na mesma época do que o Paul Naviera, teve 3 curtas, né? Documentários feito pelo Gadalá, né? Que é um cineasta ainda vivo, né? E que começou a filmar no final dos anos 40. Né? Eu poderia falar também do Youssef Chahine, né? E aí eu estou propositalmente saindo desse recorte linguístico, né? Para falar do Egito. E aí a gente esquece que o cinema egípcio ele trouxe, por exemplo, mulheres, né? Uma participação feminina no cinema como atrizes, como produtoras e algumas cineastas posteriormente, né? Eu poderia falar também da Sarah Madoró, e aí eu só vou fazer um parênteses, porque o Thiago sabe que eu sou uma apaixonada da Sarah Madoró, porque, a meu ver, ela, em vários aspectos da vida profissional, se apresentou como uma pioneira, né? Então, é a primeira, antes da Safi Pai, primeira mulher negra, né? Ela se autodenomina africana, ela é da Guadalupe, mas a família paterna é da Guadalupe, e ela foi, depois de um percurso via Paris, né? Ela foi para Argélia, onde ela montou o primeiro filme dela, né? Que é o Monagambé, e que é uma adaptação de uma novela, de um romance do Luandino Vieira. E o Monagambé é de 69. Gente, Monagambé hoje vocês podem ver, assistir no YouTube, a partir de uma exposição que foi feita. E aí o filme vai falar muito mais do que eu, mas eu acredito que é a primeira vez que temos, né, em 69, a possibilidade de assistir a um filme com o olhar de uma cineasta que tem, na verdade, uma produção, entre aspas, multicultural, né? E que representa o corpo negro de uma forma que nunca tinha visto antes, né? Mesmo no filme do Sam Ben, eu acho que o trabalho sobre o corpo, né? Tem um momento que o ator encena a morte dançando, né? E aí, por exemplo, esse filme foi classificado de documentário, né? E não tem nada de documentário. Ele é muito mais experimental, né? Então, eu creio que uma das características que eu percebo, né, um elemento comum, é o vanguardismo desses filmes. E aí eu não iria até os anos 80, pararia no início dos anos 70, né? Porque são filmes experimentais, são filmes audaciosos, são filmes que
ter uma perspectiva política de discussão, mas em termos estéticos, né, em termos de obras artísticas, eles trazem olhares extremamente diversos. Então, a falar, né, de forma um pouco mais recente, por exemplo, do Zimbábue, que tem um festival de cinema feminino africano, né, e cada vez mais atrai, né, cineastas do mundo inteiro. Eu poderia também, né, falar do Lionel Ngankani, né, que é o primeiro sul-africano negro, né, a ter filmado um curta que se chama Gemini e Johnny, em 75. Né? Tô certa? E creio que é interessante de novo, porque quando a gente fala de cinema anglófono, a África do Sul ela imediatamente é colocado de lado, como se fosse um cinema separado, diferente. Por quê? Por conta do apartheid. Mas se a gente for ver, há uma produção sul-africana negra nesse período final dos anos 60 que é dinâmica, inclusive em outras questões artísticas. Né? Enfim, então, em suma, né, como na questão historiográfica, creio que precisamos sair um pouco desses paradigmas, né, nacionais ou linguísticos, como acabei de citar, porque temos o cinema anglófono, francófono, lusófono e arabofone. Né? Então, isso cria essas distinções. Eu creio que o festival de Ouagadougou, né, o FESPACO, é um dos raros que consegue sair um pouco dessas tendências. No entanto, o primeiro filme sul-africano premiado no FESPACO foi do Zola Maseko e foi em 2004, se eu não me engano. Né? Mesma coisa para o filme etíope, né, do Ali Gerima, que foi premiado nos anos 2000. Né? Então a gente percebe que o festival conseguiu sair um pouco dessas fronteiras, mas ainda é um trabalho extremamente complicado. Né? E aí é interessante notar que você estava falando dos festivais, que está tendo cada vez mais festivais africanos no continente africano que dialoga, né, com esses festivais europeus. Mas a demanda, às vezes, é um pouco, né, diferente. E aí um contraste entre a quantidade de festivais e os públicos. Porque há uma constatação de que, pelo menos é a minha, o cinema africano, ele é uma das poucas artes que não é tão consumida pelos africanos quanto a música, quanto a arte plástica, etc. Né? Então, a questão comercial, a questão financeira pesa muito, porque muitas vezes os cineastas são obrigados a seguir um circuito que não necessariamente eles querem. Às vezes não tem sala de cinema para, né, passar o filme. Você estava falando do Alassane, ele criava um cinema itinerante, sozinho ali com o carro dele, e em cada vilarejo para passar os filmes dele. Né? E às vezes as pressões para poder produzir um filme também são extremamente complicadas. Eu citei o Drum, é um filme que foi feito por um sul-africano negro, né? Mas a produtora americana exigiu que o ator principal, que representava a vida do Enis Malo, né, que é esse jornalista negro sul-africano que trabalhou na revista, fosse americano, né, que um ator americano fosse bastante simpático, mas assim, no filme, eu não sei se você assistiu, mas traz assim, um incômodo enorme, né, que aí a questão não é só ser negro, ser militante, né? A gente percebe há um contraste enorme, e acho que isso acaba produzindo um efeito que provavelmente o cineasta não queria. Né? E acredito que questões estéticas ou temáticas poderiam, e talvez cinematográficas, né,
embora questões cinematográficas muitas vezes se restringe, no caso do cinema africano, ao fato de que é cinema autoral ou um cinema comercial. E aí o Nollywood nunca entra, né? Esse filme, esse cinema nigeriano que tanto faz sucesso comercial, né? Então, me parece que é preciso refletir sobre essa abordagem que pretendemos oferecer para ler, escutar e sentir esse cinema de África, né? Os diversos conceitos em torno, né, do cinema são muitas vezes pouco pertinentes, como esses que eu acabei de apresentar. Poderia trazer também um outro recorte que foi dado são elementos essenciais também para analisar, né, o cinema de África. A montagem também me parece, né, ser um elemento importante desse discurso, e aí propondo o filme como um discurso total e totalizante, né, porque é uma obra de arte que traz a questão do som, né, dos sentimentos, do imaginário, e me parece que a montagem ela aparece como um elemento crucial no entendimento de como, né, o cineasta pensa. Eu vi várias vezes o filme La Noire 2, e aí eu soube dos bastidores, né, do filme, de algumas coisas, e aí você não vê o filme da mesma maneira, porque você fica aprendendo, né, sabendo os segredos dos cineastas, né? Então isso finalmente não é diferente de outros lugares do mundo. O Spinoza que eu citei, né, ele também traz um pouco essa questão do reconhecimento político que esses cineastas chamados terceiro, quarto mundo procuram, né? E a Europa ela sempre aparece, né, como elemento avaliador, financiando, né, que sempre está ali no cerne do interesse da legitimidade, né? Então, se esse cinema africano pode trazer para o mundo, é talvez permitir, né, que haja outros pontos de referência e outros pontos de referências autorais, né, e de pensadores, né? Você citou The Short Century, que que o Okui Envezo, né, ele foi curador, e foi uma exposição fantástica, porque aí para o sonho de qualquer historiador e antropólogo, a meu ver, porque ele mescla arquivos visuais, arquivos, fontes escritas, né? É um trabalho fantástico. E aí na apresentação, né, quando se falou do cinema, o que foi apontado na exposição é que as condições de produção da obra fílmica, as condições impostas pelos produtores, muitas vezes são tão importantes quanto a história, por exemplo, do filme, e quanto elas ensinam para a gente. Bom, vou tentar já encaminhar para o final. Eu queria citar o John Akonfra, que é um cineasta ghanense, também, né, desse mundo da África do Oeste, mas como ele né, anglófono, ele aparece bem menos, pelo menos nesse lado do Atlântico, né? E ele fala muito, né, do quanto o cinema africano é potencialmente um cinema sem fronteiras, né? E precisamos sair então dessas interpretações culturalistas, antropológicas ou teóricas, né, para olhar para essas obras contemporâneas que dialogam com o capitalismo, com o consumo, com a sexualidade, com o poder, com a religião. Considero que o filme La Noire 2, ele além de ser universal, ele é atemporal. Porque se eu já passei esse filme para algumas alunas, né, negras, e que assim se conectaram de uma forma que você entende que realmente são esses filmes que dialogam com essas questões existenciais, né, que eu tinha falado antes. E aí, só para terminar, eu trouxe o Djibril Diop, né, obviamente, porque o filme foi passado um pouquinho antes.
E aí eu tentei ler várias análises, né, do Tukibuk, porque é um dos maiores rodando, ele está trazendo assim questões de principal, mas a atuação dele ajuda, né, a outra personagem a viajar. Então por que seria híbrido? Isso aí não pode ser africano, simplesmente, né? Então eu acho que isso é interessante para a gente pensar o quanto o Djibril, ele realmente, na atuação dele, e aí tendo uma formação, e isso é muito parecido com outros cineastas, de autodidata, né? Um cineasta que não se formou no exterior, né? E que decidiu fazer um tipo de bricolagem, né? Que é um conceito que foi muito utilizado para descrever o trabalho do Alassane, né? Que eu acho que ele é o pioneiro em filme de animação, mas pioneiro também em outros gêneros. Você citou o Faroeste, né? É um cineasta fantástico nesse sentido. Então, o Djibril, a meu ver, representa, né, através do Tukibuk, e é um filme um pouco mais tardio do que o dos anos 70, não, ele é de 75, né? 73, mas é impressionante porque é uma linguagem ali que a gente poderia ver, né, poderia ser lançado nos dias de hoje e trazer questões fundamentais. Outro, e só para terminar, né, outro filme que eu queria citar em homenagem ao Vieira, porque acho um pouco injusto, né, o Sandene ter essa paternidade do cinema, pelo menos da África do Oeste, e o Paulo Vieira veio antes, né? Inclusive o Paulo Vieira foi realmente um dos grandes parceiros do Sandene, ele reconheceu isso, que fez um curta no final da formação dele, porque ele é um dos primeiros, se não for o primeiro, negro africano a se formar na grande instituição francesa de cinema, de ensino do cinema. E o trabalho final foi um curta de 4 minutos, né? Eu queria ter trazido, mas aí é muito complicado para mim, mas o que mais me chamou a atenção, né, é como, através da arte, ele sintetizou, né, todo um momento vivido pelos estudantes africanos. Então, vocês imaginam, eu sou péssima de contar a história, depois vocês têm que procurar, mas é um estudante africano no frio lá de Paris, que está no quarto de empregada estudando. E aí ele está lendo a Crise da Consciência Europeia. E aí ele, de repente, viaja e volta para, né, a sua África natal. E aí ele vive uma experiência de transe, né, etc. E aí acaba a música e ele volta e aí ele decide escrever a Crise da Consciência Africana, né? Então é um curto assim, de 4 minutos realmente que acho que traz questão extremamente pertinente. E aí, última sugestão, eu creio que talvez a ideia de migritude, né, que é um conceito que traz a experiência da migração com a ideia da negritude, seja um ponto comum que permitiu a muitos desses cineastas, homens e mulheres, em ter um olhar muito maior do que um olhar que vai trazer ao mesmo tempo o que o outro fala de mim, e aí o Jean Rouch entra, e eu só queria te fazer uma provocação, porque assim, que o Jean Rouch jamais poderia ter o papel ou a missão de olhar para a África como um africano, né? Então, eu entendo a crítica desses cineastas africanos, mas imagine se um cineasta francês, né, o lugar de fala, mas não só, a identidade, a experiência, né, jamais poderia ter feito a negra dele, né? Então, e que bom, porque a questão das representações ela é algo que é muito sintomático no sistema colonial. Então, o africano ele foi repertoriado, ele foi submetido a determinado regime colonial, etc., mas ele foi, sobretudo, catalogado, e quadrado, e filmado, e fotografado, né? E essas representações elas foram
cruciais, né, para criar, inclusive, mitos na Europa sobre o africano. Então, assim, para mim, claro, né, que não poderia ser feita essa desconstrução, né, por outras pessoas a não ser cineastas africanos. Mas voltando só para fechar com essa ideia de migritude, a gente percebe como Paulin Vieira, Sara Madoró, Aile Guerrima e todas as gerações antigas e atuais de cineastas africanos são pessoas que viajam muito, né? E sem dúvida nenhuma, assim, a trajetória da Sara na África, ela viajou por mais de 7 países, filmou, né, em 5 países, traz nela uma experiência artística, né? É como se a viagem ela se tornasse o motor do poder criativo. E aí é isso que eu queria dizer. Eu creio que o cinema africano ele pode trazer muito para o cinema dos mundos, né? Pensando nesse poder criativo, como o cineasta cria, né? É isso. Vou chamar o Clementino aqui para a mesa para a gente começar o nosso debate de fato. A gente explode tudo e começa de novo. Como a gente criou essas categorias, eu acho que outras pessoas, os próprios cineastas, podem criar outras categorias. Porque eu fiquei pensando, tudo é uma questão de dinheiro. Então interessa ter um cinema francófono. E aí as línguas africanas, elas não servem tanto, né? Poderia ser, inclusive, um cinema com filmes em francês, né? Porque, por mais que a maioria dos cineastas africanos tinha e tem o desejo de ser vistos, né, por um público africano que vai entender essas línguas, como eu já disse, é um público minoritário, né? São pouquíssimos os filmes africanos que fazem sucesso na África antes de fazer sucesso na Europa e etc. Então, eu creio, assim, a meu ver, se eu pegar, sei lá, história temática, né? E aí pegar a questão da psicologia colonial, eu vou pegar filmes de vários lugares, inclusive saindo até da África, né? Então, creio que a gente está engessada muito mais por questões políticas, né? E o cinema britânico, que você estudou bastante, né? Ele tentou trazer uma outra proposta, que não necessariamente funcionou, mas a França até hoje ela tem um interesse para garantir que os seus filmes africanos vão ser vistos em festivais, vão ser financiados pela França. Eu, quando comecei a trabalhar com cinema africano, o que eu fiz? Fui lá no consulado da França, que tem uma cinemateca invejosa, quase 450 filmes, e fui, né? Ai, que legal, não sei o que. Aí daqui a pouco eu falei, mas está faltando alguma coisa ali, né? Aí eu fui descobrindo, e é isso. Só filmes que são parcialmente ou totalmente financiados pela França. Então não tinha nenhum filme de Sambene. Aí você fica assim, ué. Aí eu queria trabalhar a Batalha de Água lá na Etiópia. Não tem, porque a Aile Guerrima, cineasta etíope, não tem nada a ver com a França, não vai estar no consulado, né? E aí é muito difícil vocês encontrar esses filmes, né? Bom, do Aile Guerrima não, porque agora ele tem um site e vende esses filmes. Então, acho que é da gente também implodir tudo isso aí, né? Porque se a gente está falando de arte, então vamos estar na vanguarda. E aí é isso, pensar a obra de arte, pensar as questões estéticas, as questões existenciais. Eu tento passar muito pelas questões existenciais. E aí você consegue fazer conexões com cineastas de lugares diferentes, que não falam a mesma língua, mas falam uma linguagem artística, né? Então isso é importante. Então, só para acrescentar, até quando eu escolhi alguns trechos de filmes, eu preferi passar mesmo sem a legenda para trabalhar mais essa coisa do impacto visual, que são
todos esses filmes, quando vi a primeira vez, assim, eu às vezes até abstraía da legenda porque eu ficava muito impactado. E pensar também essa questão da legenda. Quando você, até nesses países, quando você consome os filmes de Hollywood, quais são os países que o formato com uma legenda funciona? Hoje em dia no Brasil, eu sou de uma geração que a gente só ia ao cinema ver filme estrangeiro com legenda. Hoje em dia, você tem que esperar a sessão de meia-noite no cinema mais distante para poder ver a versão legendada, porque as opções dos filmes comerciais americanos são dubladas. Né? Isso tem muito a ver com a formação, com uma série de hábitos e tudo que vai se padronizando no mercado, os interesses internos, né, da indústria, coisa que de repente em alguns países africanos não vai ter toda essa tradição de dublagem, mas também há uma tradição da língua colonial, principalmente nesses países anglófonos e francófonos, que possibilita que o pessoal vai se virar numa boa com esses filmes já falados nessas línguas, né? Agora, tratar uma cinematografia, falando de uma tradição que às vezes o próprio pessoal do país não está acostumado a ver, né, retratado dessa maneira. Deveria ser uma coisa natural. No Brasil a gente busca isso, a gente quer fazer um cinema brasileiro, né? É interessante falar a importância desses festivais na Europa também, que foi um momento em que estava surgindo esse cinema pós-colonial, estava surgindo um movimento de cinema novo no Brasil, e todo, como foi falado, né, a questão da esquerda, né, que teve uma grande influência em boa parte desses cineastas, e uma boa influência também dos cineastas brasileiros. Momento que Glauber, lançando os filmes dele no exterior, encontra com Sam Bain, encontra com a galera, quer dizer, rola uma discussão, uma troca, uma questão de admiração. Por exemplo, Glauber, quando começa a fazer as primeiras viagens, que ele assiste o filme do Jean Rouch, ainda para ele muito recente, essa experiência do Mestres Loucos e do Eu Negro. Então ele escreve sobre o Jean Rouch muito inspirado nesses dois filmes. Não tem preocupação estética, eles são assim, extraordinários, né? Eu já ouvi alguns cineastas nigerianos que vieram por exemplo, um tipo de proposta transnacional, né? O festival que o Sosimo Bulbul, né, criou, já eu acho que nos anos 70 começou, onde ele vai convidar cineastas africanos, e independentemente da língua, e do Caribe, né, e até hoje funciona, interessante. Então não é que depende muito do lugar. No Maghreb, né, há um consumo dos filmes egípcios, das novelas, etc. Então, com certeza, existe essa parte. Mas quando a gente entra no cinema mais autoral, mais que discute questões estéticas, etc., percebe-se que há um contraste enorme. Então, Nollywood acaba sendo uma fábrica enorme, uma experiência interessante, mas que fica restrita à Nigéria. Agora está tendo um consumo, parece, dos países vizinhos. Aí é só você, isso já passei para os alunos, só você entrar no YouTube, ter uma quantidade enorme de filmes de Nollywood na Nigéria. E aí é novela, e aí é isso, é novela, né? Então, histórias de amor, histórias bem interessantes. Em relação à sua pergunta sobre a Batalha de Argélia, uma ótima pergunta, porque, de novo, a gente está pensando o que é esse cinema africano. Então, supostamente não entraria em cinema africano, porque o Gilles Pontecorvo é Pontecorvo, né? Desculpa. Ele eu acho que é italiano, né? E aí, agora, a história, né, baseada nas memórias escritas do personagem, eu acho que Charrin, bom, não vou lembrar. Que participou da militância, da guerra. A equipe técnica tem africanos, e a maioria das pessoas que entram, né, que são filmadas, dos atores, uma parte são amadores e são da Argélia, né? Mas é uma questão interessante, porque é isso, o que eu faço? Entra ou não entra? Porque acaba trazendo temáticas importantes, né, a ser tratada. Então, é uma questão aberta, eu acho, né? Só uma pequena discordância. Eu fico pensando assim, será que não existe uma estética em Hollywood? Porque aquela coisa, né? Se a gente falar assim, que não há uma preocupação estética, fica parecendo, não vou afirmar, porque tipo assim, é que nem aquela coisa
Eu sempre me recusei, quando comecei a trabalhar com audiovisual, a fazer casamento, batizado e tudo mais, porque é para quem sabe, aquilo ali é para quem sabe, é para quem entendeu o que o povo gosta. E é quase o campo do Hollywood. Pode ser visto como novela, pode ser visto como... Mas, gente, é uma coisa para consumo popular. É uma coisa que tem uma pegada que é talvez a única indústria, não vamos dizer cinema, mas a única indústria audiovisual, começou ainda no VHS, passou para DVD. Autossustentável. O cara termina um filme, manda para o camelô, quer dizer, já... Praticamente o camelô já pode comprar tudo assim, sem consignação, porque ele já sabe que vai vender. Já sabe a margem de lucro que ele pode colocar, e o cara dali do lucro já vai produzindo o filme. Tem produtores que produzem episódios por semana. Assim, é muito louco. Tem pastoras evangélicas combatendo demônios tradicionais, e tu tens tudo nessa produção, mas dentro de símbolos, de uma série de questões culturais que realmente, talvez isso seja um dificultador da distribuição, porque são coisas copiadas, são coisas até... Já é um filme que já nasce pirata, né? Então seria muito fácil de jogar para fora. Mas até essa questão do exótico, né? De tentar entender o que é aquilo que eles estão retratando, tem uma linguagem, tem a língua própria e uma série de coisas que acho que é um grande complicador. Teve uma amostra, não sei mesmo se foi aqui na Caixa, foi aqui na Caixa que eu não consegui ver nenhum, meu calendário não permitiu ver na época, o trabalho para legendar. Imagina o custo vindo aqui para o Brasil, o trabalho para legendar esses filmes. Né? Então, acho que... E também de fazer uma curadoria de um recorte de uma produção muito... quase que nem Bollywood, né? Que, gente, qualquer recorte de Bollywood vai ficar faltando coisa, porque eles produzem demais, todos os filmes são representativos de alguma fase, então... Realmente são cinematografias muito específicas, né? Acho que a grande dificuldade justamente de poder ter uma identidade é que são uma produção muito uniforme. Eu não sei se eles conseguem ter assim, tem aquele cineasta que é o destaque. Já vi uns 2, 3 documentários de Hollywood que em cada momento eles têm um recorte de produtores diferentes. Não tem aquele quem é o pai do cinema de Hollywood. Talvez tenha um, mas logo em seguida a segunda leva já tem uns 500, e por aí vai. Muita gente produzindo. Estava tentando mostrar que a maioria dos festivais eles seguem essas categorizações. Então é arabofone, né? Não é homo, não. Então esquece. É a pronúncia. Então é muito mais essa observação, né? Não creio que há... E temos, né, pais ou historiadores, né, pais da história do cinema africano. E tem um que é da Tunísia, né? E tem uma grande parceria entre, muitas vezes, cineastas do Maghreb, do Egito, e com cineastas de outras regiões da África. Então, não foi só a pronúncia. Agora, em relação a essa tal da francofonia, né? Então, vamos ser bem direto, bem claro, né? Todos os países que estão representados aqui é pela nacionalidade do cineasta. Todos esses países foram colonizados pela França. Então, no momento da pós-independência, é óbvio que cada metrópole europeia vai escolher uma estratégia política para manter o que a gente chamaria de neocolonialismo. E a França escolheu a parte cultural, porque aparentemente é bonitinho, né? Uma metrópole, dá apoio. E aqui a gente, inclusive, fala pouco do Jean Rouch, e, a meu ver, o trabalho mais importante é essa tentativa de trazer ateliês, oficinas para nigerinos e vários africanos assim, se formar nas técnicas de cinema. E ele tentava realmente trazer tudo, né? Coisa que os britânicos tentaram fazer talvez melhor, mas o Jean Rouch, eu acho que para mim o mérito dele é muito mais ali, né? De ter realmente proposto assim, essas ferramentas para os cineastas africanos se formar. Então, há um neocolonialismo, e aí a francofonia é algo que tentou ser imitado pelos portugueses.
Quando a gente está falando de lusofonia, e aí entra Angola, Moçambique, não sei o quê, e você for falar quantas pessoas, né, são falantes realmente de português em Moçambique. O inglês é muito mais útil e prático e as pessoas têm mais tendência a querer aprender o inglês do que o português. Mas interessa ter um cinema lusófono, e aí vai entrar Moçambique, um pioneiro nessa área, etc. Então, para mim são políticas. Não, mas a pergunta é por que nós daqui, que estamos organizando o festival, continuamos a fazer esse recorte dentro da francofonia? Aí você quer... Bom, eu acho que primeiro há questões financeiras, e aí quando se financia, talvez o Thiago vai falar, né? Há representações, e aí o que o Consulado da França faz, então é muito mais fácil você ter acesso aos filmes disponíveis no consulado do que outros filmes. Então já começa, facilidade, eu acho que representações, então é isso, a gente ouve falar do Sambene, que bom, né? Mas é isso, eu acho que é que nem em outras áreas, né? Muito dificilmente a gente não passa pela Europa ou pelos Estados Unidos para chegar à África. Isso é muito comum. E aí a gente herda desses olhares, dessas representações, né? Ele é bem complexo, assim. Tem a questão das cópias, claro, o que está em circulação, o que a gente pode trazer. Tem uma coisa afetiva, é claro. O primeiro filme africano que eu sabia que era africano foi o Hala, do Sembene, lá no Canadá. O segundo foi o La Noirde. Então, e a minha monografia, o meu orientador está aí, eu falei sobre Sembene. Sim, não tem como fugir disso, assim. Mas, para além disso, há levantamentos assim de que até 85% da produção em toda a África subsaariana foi concentrada na região francófona. Então, se você for pensar nas duas primeiras décadas, 60 e 70, quase tudo foi feito nessa região. Então, claro que a gente tem a Sara em Angola, Moçambique, a gente tem outros cineastas na África lusófona, vários estrangeiros foram para lá, ajudaram a filmar, o Zé Celso também, Jean Rouch foi para lá, enfim. Mas como eu queria falar desse início, eu procurei ficar só numa região e eu achei que iria ficar confuso trazer um filme ou dois que não fosse da região da África francófona. Mas no catálogo eu escrevi um texto sobre as políticas cinematográficas francesas e também falei um pouco das políticas pan-africanas, a FEPASE, a FESPACO, tudo isso aconteceu nessa região, assim. Então teve uma articulação muito maior do que na África anglófona e lusófona. E por isso que foi esse recorte, também um afetivo, mas também por uma importância histórica que é inegável, assim. E o período da independência, né? Do período da independência também, né? Que foram as primeiras colônias a serem libertas dessa leva. Então, bem antes de Portugal, né? Portugal já foi meados dos anos 70. Isso já dá uma diferença até quando Portugal, se quisesse dar, ou poderiam dar uma mão amiga, como a França deu, né? Mãe amiga. Mas isso aí, só esse recorte temporal já dá uma diferença nessa primazia, o surgimento desse FESPAC, de uma série de outras questões, né? Foi todo um pacote de coisas que possibilitou isso. Encerrar, ela já está lá na porta mandando isso aí, mas obrigado pela presença de todo mundo. A mostra continua até dia 26, sábado e domingo as sessões começam mais cedo, a partir das 2 horas, são 3 sessões, de segunda a sexta são 2 sessões, geralmente 5 e às 19, às 17 horas. Sim, e mais informes. É um informe que seria da concorrência, mas como não vai ser em data igual, né? Só informar que em breve vai ter aqui o festival Visões Periféricas, começa no dia 28, na terça-feira, e o curta de abertura é justamente o meu curta O Jogo, que é uma adaptação do Lejeune do Abderrahmane Sissako, realizada trazendo a jihad do Mali para as favelas milicianas cariocas. Então,
Quem quiser vir na terça, dia 28 aqui, vai ter uma surpresa. Obrigado.